Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E a crise do imposto sobre operações financeiras IOF reflete a existência de descontentamentos mais profundos entre os poderes em Brasília. A briga da judicialização do IOF gira em torno de decisões tomadas pelo governo Lula e pelo Congresso Nacional. A reportagem completa com Luciana Amaral. Uma crítica recorrente é de que o judiciário não tem a legitimidade das urnas para definir prioridades nos gastos públicos. Nesta quinta-feira, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, verbalizou o descontentamento com a atuação do Supremo em decisões orçamentárias. E todos têm que dar um passo atrás, é que dando um passo atrás, tanto o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, tem que sentar à mesa e resolver as situações sem que tenham que chegar nesse nível de tensão. Também não passou despercebido pelos parlamentares o acordo para o ressarcimento às vítimas da fraude do INSS, que recebeu homologação inicial pelo Supremo. Os gastos do governo com a devolução dos valores não precisarão entrar no cálculo do teto fiscal. Deputados de oposição ouvidos pela CNN avaliam que o STF flexibiliza o orçamento e invade prerrogativas do Congresso ao autorizar verbas fora das regras fiscais que foram aprovadas pelos parlamentares. Na esfera orçamentária, a indicação e a execução de emendas seguem sendo fonte de tensão entre os poderes. Parlamentares querem liberação mais rápida, o governo quer mais controle e o Supremo mais transparência. O ministro Flávio Dino, relator de ação que pede o fim da obrigatoriedade desses gastos, chegou a dizer que coleciona desafetos pelas decisões contrárias aos pagamentos. No momento em que as emendas impositivas nasceram, nós tivemos essas dificuldades de governabilidade com vários presidentes da República diferentes, de diferentes partidos. Isso mostra que há uma necessidade de revisão do modelo. Tentando solucionar a questão do aumento do IOF, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesta quinta. O magistrado sinalizou que vai convidar os presidentes do Legislativo para debater alternativas. Decano da Corte, Gilmar Mendes reconheceu que o atual cenário político é só um sintoma da crise institucional. Talvez essa crise seja uma crise de coordenação e uma crise de diálogo que é mais profundo do que a crise do IOF. Em outra frente, políticos se articulam para acabar com o que consideram a judicialização exagerada de matérias do Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer limitar ações de partidos no Supremo contra decisões validadas em plenário. A ideia é apresentar um projeto que impeça ações do tipo por siglas com pouca ou nenhuma representação no parlamento. Às 7h07, 7h07, opinião sobre essa crise do imposto sobre operações financeiras em Brasília, refletindo aí o descontentamento entre os poderes. Vamos ouvir a análise do jornalista âncora do programa WW da CNN e da jornalista que é colunista e também cientista política e econômica, Thaís Herédia. Nós estamos falando de dois âmbitos no qual os bombeiros têm que trabalhar. A gente tem um âmbito mais amplo, que é o do funcionamento desse sistema, onde está todo mundo descontente e nada muda. E a gente tem outro âmbito, Thaís, que é o âmbito imediato, porque, afinal de contas, criou-se uma situação de fato. O IOF foi suspenso pelo parlamento. Aí os bombeiros também estão em campo. Os bombeiros estão procurando como escapar do que está na mesa e que está na mão do STF. Como é que eles vão escapar do STF? Se encontrarem uma fórmula. Tem alguém avançando nisso? William, a conciliação ela passa por encontrar alguma brecha para o governo retomar alguma medida, um novo decreto e tal, que vai ser aceito pelo Congresso Nacional. Hoje me disse um cientista político assim, o problema do Brasil não é quando aparece o bombeiro, o problema é quando eles trocam de papel. Hoje o bombeiro está com a água, o balde de água. Amanhã esse bombeiro que atuou hoje com balde de água vai ser o cara que vai botar o fogo no parquinho. Essa troca de papel
os três poderes estão fazendo já faz algum tempo. E esse fogo que começa a ser apagado agora, ele vai ficar quietinho até a próxima fagulha. A minha impressão de todo o debate que a gente está trazendo aqui, William, é de que esse gatilho para o fogo pegar de novo, ele está muito mais forte do que no passado. A questão específica do IOF de novo aquele tapa-buraco, tem muito mais a ver com 2026 do que 2025, e quanto mais demora para sair uma solução, mais informação e dados a gente vai lidando. Esse discurso, por exemplo, do governo de que o IOF é para taxar os riscos não para de pé. Os ricos, é. O Alexandre Schwartzman publicou um artigo agora há pouco no Estadão em que ele traz números que os maiores endividados do Brasil são exatamente a população de menor renda. 80% dos trabalhadores brasileiros que ganham até 3 salários mínimos têm dívida. E é onde é maior a inadimplência, segundo o mesmo artigo. Exatamente, a inadimplência é 37% nessa faixa e de 15% na faixa entre os mais ricos. Quem está endividado está pagando IOF. Então, nada para de pé, não para de pé. A surpresa de aparecer com o aumento do IOF completamente destrambelhado que o governo fez, a defesa do IOF como instrumento de justiça tributária, nada para de pé. Então, se vai apagar a crise política ou não, eu já não sei, mas que a solução que pode surgir deixa o governo fazer mais um decreto aí que a gente não derruba, não sei se realmente vai consertar o buraco que foi cavado. O buraco cavado aí tá grande, viu, Rubão Desarinho? Vamos ver o que é que vai dar aí. Estamos acompanhando aqui. 7h10. 7 horas e 10 minutos. E Papai Lula está na Argentina. O Brasil assumiu aí a presidência do Mercosul, né? Que estava com a própria Argentina, com o presidente Javier Milei. Lá em Buenos Aires, o presidente da República Brasileira disse estar no Mercosul protege os países. Já o Javier Milei diz que está atrapalhando esse negócio aí do Mercosul aos países fazerem negócios independentes. Os presidentes brasileiro e o argentino têm visões antagônicas sobre o bloco econômico. Vamos à reportagem de André Anelli. Antes de assumir a presidência do Mercosul, o presidente Lula reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, de que existe excesso de burocracia no bloco, que chamou de cortina de ferro. Em um caminho que não nos ha resultado, então tendremos que insistir em flexibilizar as condições de sociedade que nos unem. O presidente brasileiro defendeu que o Mercosul protege seus Estados-membros, falando em uma blindagem contra guerras comerciais, sem mencionar diretamente os tarifaços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul